Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um mini vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema muito bacana, que é o contorno de objeções de compra, né? Então vamos lá. O que é importante, né, ter em mente antes de falarmos de qualquer técnica de controle de contorno de objeção de compra, né? Então, se a metodologia de venda consultiva, né, se as perguntas consultivas, as perguntas de sondagem e, e identificação de problemas, as perguntas de processo, as perguntas de implicação e provocação e as perguntas de validação foram executadas da melhor forma possível, né, ao longo da jornada de vendas, você construiu um cenário favorável a lidar com as objeções, tá? Você começa a se preparar para as objeções no começo do processo de vendas, não quando elas vêm no final. Você já tem que ter construído os argumentos que você vai usar nessa hora, ao longo da jornada de vendas. Ou seja, você transformou necessidades implícitas em explícitas, lembra? Acho que foi no vídeo 2 ou 3, sei lá. Né? Você construiu motivações, você entendeu e construiu com a participação do cliente as motivações básicas de compra dele. Então, se está claro e de comum acordo os benefícios que a nossa solução traz para ele, no sentido de atender as motivações básicas de compra dele, né, de curar a dor dele, né, se está quantificado ou qualificado, melhor ainda quando dá para quantificar, mas se está qualificado pelo menos os ganhos com a adoção da nossa solução apresentada, e se isso foi construído com o protagonismo do cliente, porque quem define o caminho, na verdade, é o cliente. A gente só vai dando as possibilidades, porque nós somos especialistas na nossa solução, mas ele é o especialista no negócio. A venda consultiva é isso, o bacana da venda consultiva é isso. Ela vai se construindo com as duas partes e o teu interlocutor, o cliente, o futuro cliente, ele é o protagonista desse negócio. Ele tem que ser o protagonista desse negócio. Ele que tem que perceber. Ele que tem que ter a necessidade que era implícita, que ele não tinha percebido ainda o quanto estava atrapalhando a vida dele, ou qual o impacto que realmente ela pode trazer se solucionada agora. Tem que ter senso de urgência, né? Lembra, uma motivação básica de compra é o que motiva alguma coisa que te lança para o futuro, que você faz querer agir, mudar de uma situação atual para uma situação futura melhor, certo? Bom, se isso tudo está construído, se isso tudo é verdade, né, se essas premissas que eu coloquei agora, né, se está claro a solução, se está quantificado e se isso foi construído pelo cliente, quem tem que explicar por que não quer comprar, por que está caro, por que o prazo não atende, ou qualquer outro atributo não atende, é ele. Porque essas questões já foram construídas ao longo da jornada da venda, já foram esclarecidas. Então, ele é que tem que dizer por que não vai pagar o que a gente está propondo. Que nível de preço ele está disposto a chegar, mas sem ter um comparativo do tipo, tem que ser menos do que eu tenho hoje. Né? Bom, existem dois caminhos para lidar com isso, né? Que é o isolamento da objeção e o contorno imediato dela. Tá? Todos os dois são baseados na mesma coisa. Tá? Vamos trabalhar com preço, né? Como é um mini vídeo, para a gente não ficar muito extenso aqui, vamos trabalhar com preço, que é a principal objeção e a mais congelante. É aquela que deixa a gente, o vendedor mais, né, paralisado, né? Tá caro. Aí vem aquele cri, 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 o grilinho, né? A gente não sabe o que falar, né? Esse tipo de paralisia é que a gente tem que evitar. Ele realça bem os dois maiores inimigos, né, do vendedor, que é o medo do não e a ansiedade do sim. Né? Tem que tratar com muita, a primeira coisa é tratar com muita naturalidade e curiosidade, né, no sentido de não entender por que está caro, já que já foi, né, constatado o grau de valor que a solução vai trazer para ele. Explico melhor. Né? Tá caro, legal. Tá caro em relação ao quê, por exemplo? Aí ele pode dizer, tá caro em relação ao mercado. Ao mercado poderia ser mais específico, algum concorrente meu faz um preço melhor? Qual? Tem empresa X e se eu fizer o mesmo preço que ele, você fecha comigo? Fecho. Por quê? Pronto. Ele vai ter que falar o
que você tem de melhor. Porque se ele vai fechar contigo pelo mesmo preço, é porque você é melhor. Senão o cara é maluco. Se ele disser que não, aí, meu amigo, você tem que dar uns passinhos para trás e voltar todo o processo. Ou o cara está agindo de má fé, ou você tem que voltar todo o processo de construção, fazer perguntas de validação de novo, né? Bom, mas desculpa, eu não entendi. Aquele ponto lá que a gente tinha colocado, né, de quanto a minha solução geraria de benefício para ti, o problema crônico de atraso de entrega que tu tem na região tal, que te fez perder tantos clientes, correto? Nós não conversamos sobre isso, você não me falou que isso era um problema que você precisava resolver imediatamente, que estava trazendo sérios prejuízos, né? Então, né, com o concorrente atual você não está conseguindo resolver, por que, que né, é mais caro? Por que, que não, por que não vale a pena investir um pouco mais numa boa prestação de serviço para resolver esse problema? E aí ele tem que se explicar. Né? Então o segredo da coisa é fazer o cliente explicar por que, que ele não está pagando para você. Tá? Ou você pode dizer, não, teu preço está muito alto. Tá bom, tirando o preço, os atributos X te atendem, exemplo, de perda de cliente naquela região, resolveria o teu problema de excesso de demanda, né, no teu atendimento, resolveria o teu problema de cliente ligando para você seguidamente e todo o estresse que isso gera né, na tua cadeia de serviços, às vezes faz você diminuir a quantidade de faturamento porque você atrapalha o estoque do cliente e ele perde venda e você perde também. Né? Resolveria esse teu problema? Ah, sim, isso resolveria. Porque como ficaria? Qual seria, né? Como você, o que, que você teria de ganhos com essa solução? Ah, teria isso, isso, pois é. Mas para eu te prover essa solução, eu preciso fazer algum investimento. E eu tenho que passar uma parte desse investimento para você. Para te atender melhor e te trazer para um outro patamar que te resolva esses problemas, vai custar um pouco mais caro. O segredo do negócio, meu amigo, é o seguinte: eu invisto um pouco mais para te trazer muito mais resultados e todo mundo ganha com isso. Você tem que ser inflexível? Claro que não. Né? Você pode negociar o preço, você pode até ter errado na precificação e ter cobrado um pouco caro demais. Mas se você primeiro defende e depois vai para um ajuste de preço, é muito mais fácil do que entrar no. Você sai da comparação com o concorrente. Já ficou claro que você gera mais valor, você tem que ser melhor remunerado. O quanto melhor remunerado é uma outra história. Mas você tem que ser melhor remunerado. Eu sempre falo para o nosso time, né? Já ouviu isso, acho que a maioria é testemunha disso, que a gente não deve nunca fazer o mesmo preço que o concorrente. Se a gente se valorizou no processo de venda, a gente tem que cobrar mais, porque quando você não cobra mais, você estimula o ciclo de leilão. Né? O Ronaldo me fez R$ 50 nesse frete, então tá, vou lá no concorrente, o Ronaldo tem 50, o cara vai fazer 45. Aí ele volta para você, puta, eu fechei 45, não, faço 40. É uma espiral, né, para o fundo do poço esse, né? Agora, se o cara tem 45 com o concorrente e você conseguiu mostrar para ele que vale a pena pagar 50, olha só, estou falando R$ 5 a mais nesse exemplo, ele vai voltar lá para o concorrente e dizer, Rodonava vai ser 50, o cara vai dizer, tá, e daí eu fiz 45, o que você quer? Acabou o ciclo de leilão. Não faz mais sentido fazer leilão, comparar preço. A gente já está discutindo uma outra coisa, a gente está discutindo valor, benefício. A gente está discutindo quanto vale, né, o que eu entrego a mais. Lembra a expressão preço é medida de valor, que eu sempre uso? Preço por si só não tem significado nenhum. É igual a qualquer outra medida. Se eu disser para vocês 500 centímetros, 5 metros, que significa tem? É um comprimento, mas do que? Para quê? Tu está falando do quê? O que tem 5 metros? 5 metros é muito, é pouco, depende do quê? É uma medida grande, depende. Grana é a mesma coisa, né? Dinheiro foi usado para substituir o escambo. Eles trocavam mercadoria com mercadoria. Né? Uma laranja valia 2 peras, ou 3 peras, depende da situação e o contexto. Né? Aí inventaram o dinheiro, que é uma medida de valor que intercambia as duas coisas. Né? Ou, aliás, qualquer outra coisa. Né? Mas o dinheiro se relaciona ao valor que a mercadoria tem para você. Então o preço está relacionado ao valor que está sendo entregue. É caro se ele não está percebendo o valor naquilo. Né? Quanto mais valor ele percebe, menos fica caro, menos o preço fica expressivo em toda a transação, porque ele está ganhando grana contigo, ele está deixando de perder grana contigo. É isso que
que a gente precisa trazer para a negociação quando a gente estiver falando desse tipo de objeção, tá? Então, ou você contorna diretamente, mostrando a situação atual e a situação futura, resgatando a motivação básica de compra dele e aonde a tua solução gera valor. Ah, por exemplo, novamente, bom, mas eu vou te fazer a coleta, eu consigo te coletar todo dia às 5:30 da tarde, teu fornecedor, certo? O teu fornecedor atual só te coleta até as 15 horas, certo? Então você perde 3 horas de faturamento todos os dias. A gente fez uma continha boba, né, e percebeu que isso gera X mil reais de faturamento por mês. Eu sou mais caro se eu tenho o potencial de te trazer todo esse faturamento adicional por mês. O quanto eu estou caro? Será que não vale a pena, né? Porque do meu lado, para eu te prover isso, eu também preciso ter uma estrutura de atendimento maior, eu preciso ter uma capilaridade maior, eu preciso ter uma estrutura de frota maior, de pessoal maior. A minha linha tem que sair um pouco mais tarde, isso talvez tenha custos de mão de obra maior. Você entendeu? Então eu não posso te cobrar a mesma coisa que ele. Se for te cobrar a mesma coisa que ele, eu vou ter que fazer a mesma coisa que ele. Tem que vir aqui às 3 horas. Essa é uma solução. E a outra, né, é isolar. Tirando o preço, os outros atributos, né, resolve. Por que resolve o teu problema? É sempre fazer ele falar o valor que tem, né? Então, tirando o preço, a coleta às 6 horas, a gente viu que é um atributo valorizado por você, né? Uma questão, né? Porque você consegue escoar mais a tua produção e com isso faturar mais, correto? Que benefícios isso traz para você? Faz ele falar. Por isso, para eu te provar, eu preciso de um investimento maior e por isso, aí volta para o preço. Por isso eu não consigo fazer o mesmo preço que alguém que vem aqui te coletar às 3 horas da tarde, amigo. Viu como fica mais fácil de conversar? Né? Ou você pode dar uma invertida no cliente. Ah, desculpa, eu não estou te entendendo. Se eu coletando aqui 6 horas, né, me ajuda a entender, né, para não parecer arrogante, né, banca o bobo mesmo. Desculpa, alguma coisa passou desapercebida que eu não estou conseguindo ver com clareza. Você está me dizendo que mesmo eu entregando a mercadoria para você, eu coletando a tua mercadoria no final do dia, te permitindo um escoamento bem maior, né, de 3 horas a mais de produção por dia, não vale a pena, né, o que você ganha não vale a pena versus o preço que eu estou te cobrando por isso. Por quê? Desenvolver né, normalmente o cara gagueja, o cara, né, não espera por isso, né, porque não é prática a gente, os vendedores usarem, tá, essa linha de argumento. Então a essência da coisa é essa, tá? A essência de lidar com qualquer objeção é a jornada da venda. Quando a gente chega, né, se a gente chega no processo de venda já para discutir preço, venda rápida, legal. Aí você tem que ser rápido para gerar valor, para combater, né, para negociar melhor o preço. Mesmo que a venda seja rápida, quanto mais você conseguir, né, sacar alguma oportunidade, por exemplo, cotação, né? Pô, posso coletar tal hora, eu posso coletar todo dia, eu posso, enfim, né, naquela conversa rápida ou conforme você vai tendo mais cotações com o cliente, entendendo a dele, você consegue pegar alguma situação que gera valor e justifique um preço um pouco maior e ele pague isso porque ele perceba que vale a pena. Certo? Era isso. Obrigado pela atenção aí, até a próxima.